Calem os ignorantes. Às vezes a gente pensa assim numa frase, para colocar aqui no vídeo, pensando que seja uma frase que comunique o que eu vou falar, que seja o centro do texto, que contenha a mensagem. Bom, hoje está muito fácil criar essa frase porque eu estou tirando ela exatamente do texto que nós estamos lendo aqui. Estamos lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Ontem eu falei capítulo 2 e a gente estava lendo o 1 e o 2 na leitura do dia, mas o texto comentado era do 1, E hoje nós estamos lendo o capítulo 2, comentando aqui a partir do versículo 11. E no versículo 15 está dito assim: É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. É da vontade de Deus. Deus quer que você cale os ignorantes. Deus quer que você cale os ignorantes que acusam você de fazer o mal, mas eles estão mentindo. Eles estão acusando você falsamente, é o que está dito aqui no versículo 15. Bom, como é que você vai calar os ignorantes? Será que é mandando-os ficar quieto? Será que é mandando-os parar de mentir? Será que é assim que Deus quer que você cale os ignorantes? Será que é acusando-os de mentira? Será que é assim que Deus quer que você cale os ignorantes? Deus quer que você cale os ignorantes. Como? É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes. Ou seja, Deus quer que você responda às pessoas que mentem, que falam mal de você, responda fazendo bem. E aí, que lógica tem isso, Você vai falar, mas isso aí não tem nada a ver, que lógica tem isso? Eu vou fazer o bem para as pessoas que estão me fazendo mal, eu vou falar bem das pessoas que estão falando mal de mim. Bom, isso talvez não tenha lógica com o que o mundo diz hoje, mas isso tem toda a lógica com o que Jesus sempre disse. Faça o bem aos que fazem mal, fale bem de quem fala mal, dê a outra face a quem te bate em uma. Jesus diz isso. Jesus diz que tudo bem se falarem mal de você, desde que seja mentira. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados são vocês, quando mentindo falarem mal de vocês. Só tem que ser mentira. E essa é a nossa dificuldade, porque a gente até aceita que falem mal de nós se for verdade. Se for verdade, você abaixa a cabeça, fazer o quê, A pessoa está falando mal de mim, mas é verdade, eu fiz isso. Mas se for mentira, a gente levanta, não, é mentira. E Jesus diz o inverso, e Pedro aqui também está dizendo o inverso. Pedro está dizendo, por exemplo, ele fala aqui aos servos, a partir do versículo 18. Vocês servos, submetam-se ao seu Senhor, façam o que ele mandar, não apenas se ele for bondoso e amável, mas até mesmo se ele for cruel. Porque Deus se agrada de vocês, quando conscientes da vontade dele, suportam pacientemente, ou seja, suportam com paciência o tratamento injusto. E daí, Pedro vai falar o seguinte: se vocês apanharem merecendo, aí não faz sentido nenhum. Vocês erraram. Então não tem nenhuma bondade nisso, não tem nenhum mérito nisso. Olha o versículo 20. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Se você carrega as consequências de ter feito mal, você tem que se envergonhar disso mesmo, porque você errou. Mas se vocês sofrerem por ter feito o bem e suportarem com paciência, Deus se agrada de vocês. A Bíblia está dizendo para nós suportarmos com paciência quando fazemos o bem e somos acusados de fazer o mal. E eu sei que isso vai ser muito difícil para mim, muito difícil para você, mas é uma ordem de Jesus, é uma ordem do apóstolo Pedro aqui, e é uma ordem que só é possível quando nós temos a vida de Jesus em nós. O versículo 12 diz assim: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que ele os acusem de praticar o mal,
verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então viva de maneira exemplar. E ele fala aqui para nós obedecermos às autoridades, porque é da vontade de Deus que nós calemos os ignorantes que nos acusam falsamente, porque nós somos livres. Mas não podemos usar essa liberdade para fazer o mal, porque nós somos livres para sermos servos de Deus, né? Somos então escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Como devemos viver então? Versículo 17: tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. Porque Deus se agrada das pessoas que fazem isso. Tratem todos com respeito, amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei, respeitem as autoridades. Deus quer que eu e você vivamos uma vida exemplar. Deus quer que nós pratiquemos o bem e assim que o bem, a prática do bem seja a resposta que nós damos aos que mentindo falam mal de nós. Eu sei que ainda é difícil de engolir, aguentar alguém que fala mal de você mentindo, mas Jesus diz que tudo bem se for mentira, não pode ser, é verdade. E quando o apóstolo Pedro fala isso para nós, ele cita justamente Jesus como o exemplo a ser seguido. Então suportem as acusações, tenham paciência, suportem as punições pacientemente, né? Só não mereçam, você não pode merecer, tem que ser injusto, então Deus se agrada de você. E o exemplo para isso é Jesus Cristo. Olha que ele diz aqui no versículo 20 que Jesus é o nosso exemplo. No versículo 21, Deus nos chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Deus nos chamou para fazer o bem. Então você tem a obrigação de fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Cristo é seu exemplo, siga os passos dele. E ele vai nos falar coisas que Jesus fez, embora você saiba. Você sabe do comportamento de Jesus, você lê um pouco da Bíblia, conhece um pouco do cristianismo, da religião cristã, você conhece a história de Jesus, sabe o quanto ele sofreu, e não foi justo o sofrimento de Jesus, foi injusto. Porque eu merecia, você merecia, mas ele não. E ele sofre injustamente. E Deus se agrada do comportamento dele, que sofre justamente por causa de mim, por causa de você. E nós somos chamados para seguir Jesus. Jesus sofreu injustamente e injustamente foi para a cruz. E Jesus convidou você e falou: você quer me seguir? Pegue a cruz e siga-me. Você quer me seguir? Negue suas vontades, negue-se a si mesmo e siga-me. O convite de Jesus é totalmente declarado, é aberto, não há enganação alguma. Aquele que sofreu injustamente na cruz chamou eu e você para o seguirmos e também sofreremos injustamente. Olha os exemplos de Jesus aqui a partir do versículo 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre age, sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Por que você conseguiu voltar para o pastor, o guardião da sua alma? Porque Jesus fez todas essas ações aqui, todo esse sofrimento injusto, ele suportou por mim e por você. Nunca pecou, não enganou, não revidou, não ameaçou se vingar, mas deixou o caso nas mãos de Deus. Olha como é difícil para o meu impulso e para o seu impulso seguir isso, porque nós falaremos assim: então eu serei feito de bobo, então eu vou suportar o que as outras pessoas falam, eu vou suportar as mentiras, vou suportar as agressões. Você só vai suportar se você estiver disposto a seguir Jesus. Se você estiver disposto a seguir Jesus, eu sinto lhe informar que não existe outro caminho, a não ser o caminho que Jesus trilhou.
Não dá para seguir Jesus desviando do caminho de Jesus. Não dá para seguir Jesus desviando do caminho quando o caminho leva a sofrimento, quando o caminho leva à injustiça. Porque ele enfrentou a injustiça, enfrentou o sofrimento, ele enfrentou as dores, ele enfrentou as feridas. E nós só nos beneficiamos disso. Pelas feridas dele fomos sarados. Nós encontramos salvação. E agora entendemos que essa é a vontade de Deus, que olhemos para ele, que sigamos a Jesus Cristo, que sejamos pessoas, como eu sempre digo aqui, cada dia mais parecidas com Jesus. As pessoas que são cada dia mais parecidas com Jesus trilham o caminho de Jesus. E segundo Pedro nos lembra aqui, esse caminho envolve a paciência, esse caminho envolve suportar quando as coisas não saem do nosso jeito e quando acontecem injustiças na minha vida e na sua vida. Esse caminho envolve levar a situação que enfrentamos para Deus. Jesus fez isso. Ele não revidou quando foi insultado, não ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus. Olhando para esse texto, eu peço a Deus que Ele dê para mim e para você fé para enxergarmos Jesus. Fé para ficarmos quietos, calados, suportarmos o que Jesus suportou. Fé para entender que Deus está no comando de todas as coisas. Precisamos de fé para entender que Deus cuida de nós, que é Ele quem nos defende, é Ele quem luta as nossas batalhas, é Ele. Que Deus nos dê fé o suficiente a ponto de não brigarmos, a ponto de fazermos o que Ele diz aqui nesse texto sobre Jesus, não enganar ninguém, não revidar quando for insultados e nem ameaçar se vingar quando sofre. Que nós tenhamos fé para agirmos como Jesus e só faremos isso se enxergarmos quem é Jesus, enxergarmos que Ele está na nossa vida, enxergarmos que o Pai amoroso, o Pai de Jesus, Deus, o nosso Pai, que nos fez irmãos de Jesus. Esse Deus cuida de nós e Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade nunca acaba e nunca falha. Que você possa olhar para Cristo, que você possa confiar em Deus, que você possa descansar, mesmo quando as coisas vão para um rumo que você não sabe como serão solucionadas, que você confie em Deus em toda a sua vida, em toda e qualquer situação. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você. Um texto hoje que nos chama a essa situação séria, né? É uma situação que todos nós temos que revisar a nossa vida e teremos que mudar muitas coisas, porque confiar em Deus não é natural para nós, mas que Deus nos ajude a fazermos isso. Se você entende que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a olharem para Cristo, a suportarem a vida e as dificuldades olhando para Deus e confiando em Deus e passarem alegres, felizes em toda e qualquer situação, porque sabe que Deus cuida deles, então encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. E peço a Deus que te ajude, que te fortaleça, que nos sustente, para que possamos continuar lendo a Bíblia juntos. Estou aqui no projeto de ler a Bíblia toda em um ano e todo dia compartilhar com você um vídeo, né, comentando um dos textos que lemos aqui na sequência da Bíblia 365. Então, antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo, verifica se você está inscrito no canal e procura aqui, à medida que você for lendo a Bíblia, nessa playlist da Bíblia 365, os demais vídeos do dia que você lê. Um grande abraço, Deus te guarde, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.